Agora, a seleção brasileira de futebol, que terminou a Copa do Mundo de uma forma melancólica, a Copa do Catar. Você acha que tem correção, tem como a gente se preparar para a próxima Copa de corrigindo o quê? Primeiro, na minha opinião, eu acredito que, como a gente já tem aí 4 anos para uma próxima Copa do Mundo, decidir quem será realmente o treinador. Eu já tive pensamentos distintos em relação a se um Técnico técnico estrangeiro? estrangeiro pudesse trabalhar na seleção. Hoje, eu até diria para você que eu poderia entender uma decisão dessa, mas continuo acreditando que o brasileiro ainda pode muito ajudar a seleção brasileira. Nós temos um treinador que é o Fernando Diniz. Na minha opinião, é a cara da seleção brasileira. A seleção brasileira tinha que ser feito de uma maneira diferente, que vem sendo feito nesses últimos anos. Os resultados mostram que essa forma não tem sido positiva. Eu acredito que o treinador tinha que convocar apenas jogadores de no máximo de 25 anos, Preparando para a Copa do Mundo. preparar esses jogadores e lá próximo, 6 meses, 8 meses antes da Copa do Mundo, aqueles jogadores mais velhos, 2 ou 3, o Neymar, por exemplo, se realmente estivesse em condição, e principalmente condição física boa para vir ajudar o grupo, poderia ser convocado. Se não, Você acha que o Neymar é o único fora de série dos jogadores brasileiros? com certeza. Nós temos grandes jogadores, bons jogadores, até craques, mas diferente, o jogador que faz a diferença, para mim, hoje brasileiro, é o Neymar. É o Neymar. Você falou no Fernando Diniz. O forte do Fernando Diniz é que você vê um time, ele mexe nas peças e o esquema continua o mesmo. Mesmo time. Joga da mesma forma. Exatamente. Agora, você não acha que a seleção brasileira, por exemplo, vai preparar para as eliminatórias? Você tem que juntar o time, o grupo 2 dias, 3 dias antes de um jogo. Não daria para ele fazer isso? Sim, mas é o seguinte, garotinho, eu acredito que o Fernando Diniz é um cara de uma inteligência tão grande que ele vai saber muito melhor do que a gente imagina lidar com isso, entendeu? O que ele faz hoje, no caso do Fluminense, é porque ele tem esse tempo de treinar, tem esse grupo na mão e é muito diferente de uma seleção brasileira. Mas quando ele, se tiver a oportunidade, se der essa oportunidade dele ser treinador, eu tenho a certeza aqui absoluta que ele vai fazer o que for melhor. E em relação ao esquema, a gente vai ter uma seleção muito melhor taticamente e muito mais objetiva do que a gente teve nesses últimos anos.